Bora para mais uma live. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês novamente, gente. Já há um tempo que, devido a algumas alterações aí na vida, né? Uma correria lascada para mim, para a Érica, eu com a esposa, minha irmã recém-operada. Então a gente já precisou, ela teve um passeio em família, congressos, então acabou que ela não pôde estar também aqui. A gente deu uma pausa, foi bom, a gente pôde descansar também, realinhar as ideias e assim, estamos de volta, né, trazendo um conteúdo com valor, né, com amor pelo que nós fazemos, pelo trabalho que nós temos dedicado aqui todas as semanas. E acredito que hoje nós vamos ter um tempo importantíssimo aqui para a gente conversar a respeito desse tema. Ei, Érica, boa noite. Josineide, boa noite, bem-vinda. Nós já vamos começar. Estão me ouvindo bem, gente? Como é que tá aí? No áudio tá legal? Tem um áudio externo aqui que eu gosto de colocar um fundinho para ir tocando. Tá alto? Minha voz tá saindo legal? Pode me sinalizar aí, por favor, gente? Vocês que já entraram aí. Anne, boa noite, bem-vinda. Jocineide falou que tá ótimo. Uau, maravilha. Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação entre o casal, né? Como é importante nós termos uma boa comunicação na relação. Um dos maiores desafios hoje das relações, né, familiares aí está sendo a comunicação ou a falta dela, né? Mais propriamente dito, a falta da comunicação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da comunicação do casal dentro da relação. Nós sabemos que, independente do credo religioso de alguém, o inimigo das nossas almas, ele não fica feliz em ver uma família unida, uma família feliz. E a primeira área que ele ataca, gente, é a comunicação. Se o casal não comunicar, se o casal não conversar, se o casal não tiver uma boa interação, isso vai tirar a conexão desse casal. E um casal sem conexão é um relacionamento que está fadado ao fracasso, inevitavelmente. Então é impossível ter sucesso no matrimônio, numa relação de negócios profissionais, acadêmica. É impossível ter sucesso se não tiver uma boa comunicação. E hoje, se tratando da questão que nós temos apresentado aqui, voltado para as relações familiares, é importantíssimo e é imprescindível que os casais tenham uma ótima comunicação, que essa comunicação vai trazer um sentimento de pertencimento para os dois dentro do ambiente familiar, e com isso vai aumentar ou produzir ainda mais conexão nesse casal. Será um casal forte, um casal unido, que com certeza vai usar todos esses artifícios para poder vencerem juntos na construção do seu lar aí, na produção de famílias novas que virão através dos frutos que são os filhos que vão ser concebidos nessa relação, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos, como casais, uma boa comunicação dentro do nosso casamento, ok? Priscila, boa noite. Valda, boa noite, bem-vinda. Érica, você já está por aí? Já vamos começar. Me sinaliza aí que eu já vou te chamar, tá bem? Importante, né, gente? Eu estou esquecendo aqui, mas vamos fazer o jogo como sempre, né? Eu peço, vamos pegar esse aviãozinho, vamos convidar pessoas. Tem hora que o Instagram não entrega, né, a nossa live aqui, né, o nosso conteúdo. Então vamos aproveitar esse momento e vamos divulgar para o máximo de pessoas possíveis aí. Vamos chamar para estar conosco aqui. Convidar a fazer o mesmo, sabe? Convide pessoas para poder estar conosco aqui, para a gente ter esse tempo onde a gente vai estar podendo aprender juntos aí, tá bem? Se você puder, serei muito grato. Envie aí para o máximo de pessoas que você puder, para poder estar conosco aqui. Eu sei que é quinta-feira, um horário como esse, tem muitas famílias, né? Muitas pessoas que estão na igreja, tá tudo certo, mas envie assim mesmo. Ei, Érica, Oi, boa boa noite. noite. Sua voz está baixíssima.
Vou aumentar aqui. Me ouvindo? Tô te ouvindo. Me ouvindo, gente? Gente, vocês estão ouvindo a Érica aí? Como é que tá chegando o áudio dela aí? Fala para nós aqui, por favor. Boa noite. Enquanto isso, eu estou encaminhando aqui para um bocado de gente aqui, ó, convidando para estar conosco aqui, Boa Érica. noite, pessoal. Encaminhando aqui também. Isso, boa, muito bem. Deixa eu ver se é o meu áudio que tá baixo, Érica. Ô, minha filha, eu tô te ouvindo bem. Eu que esqueci de aumentar o meu volume aqui, por isso que para mim tava parecendo que sua voz estava baixa. Foi uma falha minha aqui. Mas eu aumentei aqui também. Ótimo. Ó, o pessoal tá entrando. Isso é muito, 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 muito bom. Muito bom, muito bom. Isso, ok. Certo, boa noite, Marta, Marcelene. Muito bem, bem-vinda. Oh, tem uma xará sua aí, ó. Érica, Patrícia, boa noite. Luzilé, boa noite. Tudo normal? Tudo normal? Tudo normal? Boa Ah, noite. bacana. Sejam bem-vindos. Ah, deu descanso, deu para descansar, tirou um tempo, né? Você teve descansando, tudo certo. Faz parte, né, Érica? Sim, querendo mais, né? Ah, a gente sempre quer mais, né? Ó, o Cristiano entrou Verdade. aí, ó. Boa noite, Cristiano. Tudo bem, meu irmão? Bênção ter você aqui. Eu estava explicando aqui no começo, né, sua demanda aí, um passeio com a família, num momento oportuno, né, as crianças aí de recesso escolar. E eu É, aqui na minha luta, né, com a minha irmã, com a minha esposa, nesse cenário de cirurgia, né, e prestando atenção, cuidado para elas aí. Foi um tempo desafiador, né, porque é muita sobrecarga, ainda tem a casa, ainda tem os meninos, os afazeres sim, domésticos aqui, então acaba que a gente acaba ficando com o tempo sugado, né? Homens que não ajudam dentro de casa precisam dar mais um olhar para isso daí, porque as mulheres precisam de ajuda sim, de verdade. É uma carga muito pesada. E ainda tem gente que fala que mulher que é do lar não faz nada, né? Não sabe o tamanho da pressão que vivem, como é apertado para poder fazer as coisas, tudo cronometrado, porque senão embola e aí fica coisa sem fazer. Então, vamos ajudar, porque é necessário, muito verdade. importante. Então, eu achei interessante quando você propôs esse tema, porque a gente, nas outras lives que nós estávamos fazendo, a gente trouxe um tema diferente a cada semana. E Sim, todos eles levam para a falta da comunicação familiar. E eu comecei falando aqui que o inimigo das nossas almas, uma das primeiras coisas que ele tira das relações é a comunicação. Um casal verdade. que não se comunica, não tem uma boa relação, não vai ter uma boa conexão. E os desafios hoje, o número de separações que estão acontecendo, não é por causa de um poder, não é por causa de bens, não é mais a incompatibilidade de gênero, né? Porque todo mundo está entrando hoje sabendo que ou eu vou ser fleumático e ela vai ser colérica, ou eu vou ser melancólico e ela vai ser sanguínea, ou vice-versa. E está tudo certo, nós temos que nos adaptar com as diferenças, que é para isso que existe a liberdade, né? De se relacionar com uma outra pessoa. Senão vai ser sempre, simplesmente mais do mesmo, se for tudo igual. Então acaba que fica sem novidade, com aquela coisa murcha, né? Enfim. Sim, Aline, Lijane, Iane, boa noite, bem-vindas. E o que acontece? Pensando nisso, eu falei assim, olha, o inimigo das nossas almas não quer isso. Então, onde é que ele ataca primeiro? Comunicação. E um casal sem comunicação, fatalmente vai perder aquele senso de pertencimento no lar, fatalmente vai continuar ainda com os desafios e vai perder também o quê? A conexão. Perdeu a conexão, cria uma individualidade dentro das relações e começa a sequência de problemas, né? Então, nós vamos falar sobre isso, a importância da comunicação entre o casal. Não é isso? isso, exatamente. E a comunicação, ela tem a ver com todas as outras áreas que nós já falamos. Exato. Porque o casal, quando ele não tem diálogo, quando ele não se comunica bem, atrapalha a intimidade, atrapalha a interação entre a família, atrapalha as decisões
futuras que eles vão ter. Sim. E essa comunicação saudável, ela vai interferir no relacionamento do casal como um todo. Interfere nas decisões, até mesmo da forma como eles vão lidar com o perdão diário, porque relacionamento tem isso, né? Não é só em questão de grandes coisas, mas todos os dias é uma prática do perdão dentro do relacionamento. Envolve as decisões pequenas, diárias, que a gente precisa tomar. Então, envolve das pequenas coisas até as grandes decisões. Precisa ter essa comunicação eficaz. E uma comunicação eficaz, ela vai fazer toda a diferença, tanto na vida financeira, quanto na vida profissional do casal, quanto na vida familiar, quanto aquele casal que já são pais, ou aquele casal que são recém-casados, ou casal de namorados também, que estão planejando a vida familiar futura. Sim. Esse diálogo, esse estabelecimento ali, definir, né, como que eles vão conversar, já faz toda a diferença para dentro do relacionamento. E começar com o diálogo eficaz, o relacionamento, quando começa... Congelou você, Érica. Tá me vendo? Sim, sim. Congelou, mas agora tô te vendo. Agora tá legal. Ah, tá. Então, tá bom. E aí eu estava falando que começar o relacionamento com um bom diálogo já faz toda a diferença. Então, assim, por isso que os relacionamentos onde o casal, ele começa, eles sendo bons amigos, eles tendo esse diálogo entre eles, já tem toda a chance de sucesso lá na frente. Agora, casais que não têm diálogo, que não se comunicam bem, eles tendem a não dar certo. E aí tem que consertar essas arestas aí, porque a comunicação é muito importante. É muito importante ter esse ajuste aí na forma onde eles vão conversar. Casal que não se... Tem uma frase, fala assim, quem não comunica se estrumbica. Você lembra? Sim. E a melhor forma, eu acredito, de trabalhar essa comunicação, eu achei até interessante que faz parte de um dos tópicos, é a escuta, é saber ouvir. Saber ouvir faz parte da comunicação, que eu preciso entender e eu preciso me fazer entendido também. Como que eu vou fazer entendido se quando eu quero promover um diálogo, eu não sou ouvido, eu não tenho voz, mas eu também não sou ouvido. Então, quando somente um quer ter razão, quer definir como que vai... Melhor, acaba que não é definição, né? É ditador, dita como que vai ser a relação, é um desafio muito grande. Porque, assim, na hora que eu quero ser ouvido, eu não tenho esse acolhimento. E quando eu quero falar, eu não tenho voz. Então fica complicado porque o excesso de verdades, de posicionamento, acaba que cria uma barreira na comunicação e acabam criando adversários dentro da relação. Né? Fica uma disputa de poder ali, porque eu quero falar porque eu tenho razão. Eu já errei nessa parte do meu casamento, em falhar na comunicação, apesar que a gente sempre conversou muito. Uma das coisas que a gente mais fez na nossa relação foi conversar. Por vezes, eu pensei que, tipo assim, muita coisa na minha vida não ia ser resolvida nem conversando. Tivemos muita falha, porque às vezes, mesmo a gente conversando muito, às vezes, assim, eu tinha na minha ideia que eu estava com razão. E eu tinha que, tipo assim, a minha opinião tinha que prevalecer, a minha forma de pensar tinha que prevalecer, porque eu tinha razão. Por muitas vezes, de fato, eu tinha razão. Mas era uma coisa que, tipo assim, tinha que ser amadurecida, tinha que ser desenvolvida, com o diálogo. Se, tipo assim, eu também me fiz entender e a outra parte aceitou, acatou, e simplesmente não levou aquilo adiante, também não acredito que é uma comunicação efetiva ou saudável. Porque eu simplesmente impus a minha verdade, a pessoa talvez
não tenho argumento, e eu vou, como que eu vou bater? Como eu vou combater? A pessoa não tem argumento. Sim. Ou então, como foi construído o início dessa relação sem uma boa comunicação, tem aquele receio de eu falar e isso virar uma confusão. Então acaba que sempre nesse cenário de falhas nessa comunicação, o conflito ele já está pronto, só está esperando a oportunidade. E ele é originado a partir da comunicação. Uma comunicação mal feita, vamos assim dizer. Porque tem também a outra parte da escuta. Eu posso ouvir, mas eu não escuto. Eu posso escutar, mas eu não ouvi. Entende? Então acaba que isso ainda dificulta ainda mais esse processo. E os problemas vêm a partir daí. E aí é onde você falou no final da sua frase. Quem não comunica, se estrupica. E os problemas começam a partir daí. E essa falha na comunicação ela tem muito a ver também com a famosa síndrome do pensamento acelerado. Sim. E a gente, quem é muito sanguíneo tem muito esse problema. Porque nós, sanguíneos, a gente tem esse problema de a gente pensar muito acelerado e a gente quer falar e às vezes a gente até se embanana naquilo que a gente está falando. Eu, ao longo da minha vida, eu precisei aprender muito e ainda aprendo. Muitas das vezes a pessoa está falando, a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar. Então a gente não ouve aquilo que a pessoa está falando. E muitas das vezes o outro está tentando dizer algo e você quer provar o seu ponto de vista. E eu costumo falar muito assim, que num relacionamento saudável não existe você provar que você está certo ou errado. Não existe o certo e o errado. No relacionamento saudável, você precisa aprender a ouvir o outro e a entender o ponto de vista um do outro. Isso sim é o relacionamento saudável. Porque eu não sou obrigada a concordar com você, mas eu preciso sim te entender. Se eu estou relacionando com você, a comunicação saudável é isso. Sim. Eu preciso te ouvir, eu preciso te entender. Eu não sou obrigada a concordar, a aceitar. Eu posso te ouvir e eu falar assim, olha, eu não concordo, mas vamos chegar num consenso aqui? Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor? Porque isso sim é relacionar. E existem pessoas que elas partem do princípio que elas querem provar a verdade delas a todo custo e só aceita aquilo. E aí é que entra os desafios nesse relacionamento, o desafio nessa comunicação. Exatamente. Porque... Opa, congelou novamente aí. Érica, cadê você? Voltou. Tá travando aqui. Eu falei que as pessoas elas querem provar o ponto de vista delas. E no relacionamento, muitas das vezes, a gente precisa ouvir ao outro e entender aquele ponto de vista e nem sempre provar a nossa verdade. Muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão, mesmo a gente estando certo. E a comunicação, ela é isso. A gente chegar num consenso, a gente ouvir, a gente ceder de um lado, a gente contribuir com o nosso ponto de vista, e assim que vai fluindo. E as pessoas muitas das vezes não concordam, elas não aceitam isso, elas querem provar a verdade delas a todo custo. E o conflito gerado a partir daí. E o conflito é gerado. A partir daí. A Priscila fez um comentário falando que nenhum dos dois tem bola de cristal. Exatamente. Você não tem como saber o que o Cristiano está pensando e, tipo assim, só porque ele não pensou como você gostaria, você cobrar dele sem ele, tipo assim, é a sua verdade, a sua forma de pensar sobre algo, sobre solucionar alguma coisa que envolve vocês dois, envolve a criação dos seus filhos, envolve a gestão das suas finanças. Como que ele vai adivinhar o que você quer se você não comunicar? Então, aí às vezes vocês vão brigar por uma coisa que ele nem estava sabendo. Ou ele pode apresentar queixos para você que está na cabeça dele. É como se fosse, tipo assim, ou melhor, como se fosse, não, somos neuróticos.
Nós somos neuróticos. Aí acaba que deixamos essa neurose aflorar, né? E aí, por outro lado, a Aline fez um comentário interessante. Eu tenho dificuldade com a comunicação, guardo tudo e não consigo colocar para fora. Aí é uma sequência de informações que vai sendo absorvida, somatiza, interfere emocionalmente no comportamento, passa a comportar de forma diferente na maioria das vezes, depois psicossomatiza. E aí o corpo começa a dar sinais, e aí os efeitos eles podem ser devastadores. Então, o que nesse momento seria interessante aqui? Procurar um ambiente seguro, viu, Aline? Procurar alguém com quem você tenha confiança para poder conversar. E assim, não é buscar conselho. Às vezes você precisa de alguém para poder te ouvir, você chegar e descarregar mesmo, é falar assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, isso me incomoda, isso me entristece, isso me frustra, até você ter coragem de chegar para a pessoa que está acompanhando você na sua jornada de vida e falar para ela. Então você precisa, como se diz, precisa de um bode expiatório, né? Para poder pegar e receber aquilo ali, para poder te ajudar, porque isso vai te ajudar a praticar essa comunicação que você ainda tem desafios de executar dentro da sua relação. Então, te sugiro procurar uma pessoa de confiança, que você tenha empatia, converse a respeito daquilo que te dói, daquilo que tem sido um conflito para você, pratique essa lavagem de roupa, vamos assim dizer, e depois você vá no ponto em questão. Se o ponto em questão é o cônjuge, ele precisa saber seu ponto de vista, ele precisa te ouvir, e você precisa também ceder com o processo de comunicação aí, porque a sua parte de fala tem que ser dada, mas a sua parte de escuta faz toda a diferença nessa relação também, né? E existe uma frase que fala assim, se a boca cala, o corpo fala. E se nós não falamos, o nosso corpo expressa. E exatamente sobre essa psicossomatização. Realmente o corpo da gente vai sentindo. E a gente sente de várias formas. E o relacionamento, quando falo de relacionamento conjugal, principalmente, o relacionamento sente. Porque aí, nós mulheres, a gente fica mais estressada, a TPM piora, tudo aumenta. E o homem, ele se fecha. O homem já tem a caixinha do nada. E se ele não consegue expressar aquilo que ele está sentindo, as insatisfações dele dentro do relacionamento, aí piora muito. Claro. Porque ele precisa dizer. Mesmo que esteja algo que vá... Talvez ele pense assim, vai magoar minha esposa, então vamos ponderar um pouquinho as palavras, mas é necessário sim dizer, porque a gente precisa falar as nossas insatisfações, a gente não pode guardar isso pra gente, porque muitas das vezes aquilo está fora do lugar, aquilo não está de acordo, e é uma coisa tão simples. Tem casais, por exemplo, que discutem por causa da forma que é colocado o papel higiênico, se desenrola para fora, se desenrola para dentro, a tampa da pasta de dente, se a pessoa aperta no meio, se aperta embaixo, parece simples, mas isso gera conflitos. Se pendura a toalha no varal, se pendura na porta, se joga em cima da cama, se não joga, então, simplesmente falar que aquilo está incomodando, simplesmente comentar, simplesmente ter aquele hábito de falar, olha, isso me incomoda, eu não gosto disso, isso me traz um desconforto, isso me traz um gatilho de algo que eu vivi. Porque aí a pessoa vai lembrando e vai comunicando aquilo. E são coisas simples que, às vezes, a pessoa não tem coragem de falar. É o que a Jéssica escreveu aí. A Jéssica escreveu assim, ó, outra coisa que é importante. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Nem sempre o outro entende sinais. Precisa ser falado. Não tem como, a menos que seja um relacionamento entre mudos, que precisa da comunicação não dos sinais. Mas aí tem Libras. Aí vai fazer os gestos para poder o outro fazer entender. Mas numa relação normal, além do outro nem sempre entender os sinais, não é obrigado também a entender sinais, não. Tem que ter uma comunicação. Sim. Quando você tocou em questões tão particulares que eu já vivenciei. Primeiro, colérico e
extremamente crítico, analítico, detalhista. Então, assim, se eu mexo em algo e organizo, eu sei como eu deixei. E às vezes aqui em casa era um desafio para mim, tipo assim, ar na da parte de dentro, os meninos brincando, pegar a parte de dentro, apertar no meio. Toalha não é um problema do homem, do Adriano, do Ulisses aqui dentro de casa. Por quê? Aham. Porque eu sempre fui político com essas coisas. Então, posição das coisas guardada. Então, assim, eu sou extremamente detalhista. Isso já foi problema para nós exatamente por causa disso. Eu tenho um senso de organização absurda. E, assim, se eu organizei, eu gosto que, tipo assim, você pode mexer, não tem problema, mas deixa do jeito que estava. Porque, na minha visão, Aham. aquela posição das coisas tem que estar organizada ali. Então, até isso me fazer entender, meu Deus, foi muito murro de ponto de faca. De verdade. Exatamente, o Cristiano, toque. Eu sou o homem do toque. De verdade. E, assim, hoje, graças a Deus, eu consigo lidar melhor com isso. Mas eu sofri muito porque eu não sabia lidar, não entendi o que é isso. Depois, quando eu comecei a ouvir falar de toque, foi em 2019, que eu fui procurar saber o que era isso, toque, toque, toque. E eu comecei a fazer vários testes e comecei a me ver em vários desses testes. E eu comecei a perceber, falei assim, meu Deus, eu fiz lambança demais no meu casamento, porque eu briguei com minha mulher, dos meus filhos, por causa de coisas que estavam só na minha cabeça, do jeito que eu queria. Era o que eu queria que tinha que prevalecer, porque era o meu jeito de me expressar, de me posicionar, sabe? Então, foi bem desafiador. Então, homens e mulheres com toque precisam de uma reavaliação na relação, porque esse excesso, ou melhor, todo excesso esconde uma falta, né? E traz Sim. prejuízo, traz problema. E às vezes as famílias, às vezes não, as famílias são criações diferentes. Sim, Eu falo com os meus atendimentos assim, são malas diferentes que você vem e você traz essas bagagens. E hoje eu e meu esposo nós conversamos sobre isso. E aí aqui em casa nós, né, nós somos assim. Eu vim de uma família que é aquela família, sabe quando todo mundo reúne, que você passa na rua, você acha que o povo está sim. brigando? Mas não está não. O povo está reunido, viu? Em paz. O povo está conversando e tal. E aí, no início, meu marido até falava assim, lá vem a gritaria, porque o povo fala alto, eu, né, sou sanguínea e tal, aquela coisa assim, né, misturado com melancólica, é uma mistureba. Então, é o povo que chora muito e o povo que fala muito e que todo mundo fala muito alto, muito expansivo, muito expressivo. E aí, para ele, que é mais fleumático, tranquilo, tanto faz o rio corre para baixo, o rio para cima, mas ele é muito organizado. Então, para ele, tudo é muito certinho, as coisas para ele são no lugar, mas ele conta tudo, muitas coisas, muito organizado. A administradora formada aqui em casa sou eu, mas quem que administra bem é ele. É a diferença. Sim, Então, olha só, não tem nada a ver de, por exemplo, ele mesmo não tendo estudado, ele administra super bem. Então a gente vai conversando, a gente vai definindo, a gente vai conversando sobre os assuntos, a gente vai conversando sobre as coisas, vai definindo as nossas metas, e isso tudo a gente vai definindo. É difícil para ele, há 15 anos, conviver com uma pessoa toda expansiva, toda expressiva, e os meninos vai pegando também o mesmo jeito. Imagina. desafiador É demais. difícil, mas ele vai lidando. Ele vai lidando e me ama do jeito que eu sou, né? Mas tem dia que é difícil. E para mim é a mesma coisa, porque já teve vezes que me dava raiva que eu falava assim, gente, como é que esse homem que não fala? Ai, meu Deus, fala alguma coisa. Você estava querendo uma E às vezes eu expressão quero, mais clara dele, mais sim, objetiva. sim, é que às vezes a gente está naquele dia, porque eu até brinquei em umas lives anteriores que eu não conseguia brigar com o Cristiano. Porque eu tinha dia que eu queria, né, por exemplo, assim, falar sobre algum assunto e tal, e eu queria martelar naquele assunto e Estava a fim nada, de porque para ele brigar. acabou. Não, já tinha falado e era aquilo para ele é muito objetivo, muito claro.
e falou sobre o assunto e ponto. E eu não, eu era mais prolixa, eu ia falar, eu queria rodear o assunto e falar de novo. E aí, mais melancólica também misturado. Aí ele falando que ele briga em silêncio. E aí eu queria remoer um pouquinho mais o assunto, mesmo depois de eu ter passado, falar. E não, para ele não, já resolveu, tá bom. A gente às vezes discutia sobre algum assunto no dia seguinte, no início do nosso casamento, por exemplo, eu até falei isso um dia. Eu pensava assim, acabou meu casamento, amanhã minhas malas vai estar lá na porta, eu imatura, sabe? Aí no outro dia, tá tudo bem, ô meu amor, você tá bem? Acordou bem? Como é que foi o seu dia? Não sei o quê, te amo, te amo. Eu pensava assim, gente, que homem que é esse? Esse deu de errado, soltou alguma coisa ali dentro. Eu pensei assim, uai, como assim, gente? Pensei que tinha acabado, que pra mim tinha sido uma briga. Mas não era. Era imaturidade, era falta de comunicação, eu não sabia nem como resolver conflitos. E para ele era tão objetiva, tão fácil de conversar, falou sobre o assunto, conversou, pediu desculpa, resolveu, para ele estava resolvido. E eu fui ao longo dos anos aprendendo. Hoje a gente sabe se comunicar melhor. Hoje eu sei me comunicar na linguagem dele e ele sabe se comunicar na minha linguagem também. Importante. Então a gente conversa melhor. Eu sei reduzir, aprendi a ser mais objetiva por causa dele, graças a Deus. Foi bom para mim. E ele aprendeu também a se expressar um pouco mais, a conversar um pouco mais também por minha causa. Então a gente foi unindo, sabe? Um foi agregando ao outro. E isso faz parte, né, da comunicação. E o casal, quando ele se une, um vai agregando ali para o outro. Isso é para casais que estão se unindo. Porque se a gente não aprender a entender a linguagem do outro, qual é a linguagem que o outro conversa, a gente não vai falar na linguagem daquela pessoa. E a gente não consegue ir ao foco da necessidade do outro. Porque a linguagem emocional do outro tem muito a ver, não é só a linguagem que falar, vai na linguagem emocional. Qual é a carência da pessoa? Às vezes não é simplesmente só falar. Tem pessoas que têm necessidades emocionais ali naquele diálogo. Às vezes ele precisa de ser validado naquele diálogo. Às vezes ele precisa de ser suprido naquelas carências que ele viveu. Às vezes ele precisa de ser curado em alguma coisa. Então, um vai ser um instrumento de cura na vida do outro. O relacionamento vai muito além disso. E essa comunicação, ela faz, assim, algo maravilhoso, né, entre o casal. Eu vi essa semana, eu acredito que você também já passou por essa parte. Boa noite, Laís. Bom ter você aqui. Esther, bem-vinda. Olha só, eu estava estudando ali do Revalida e eu vi aquele vídeo curto lá da Brené Brown. Culpabilização também é problema de comunicação. Sim. A culpa, eu transferi a culpa para alguém por algo que eu não resolvi. E aquele exemplo clássico que ela deu ali, que muitos de nós vivemos situações semelhantes àquela ali, e por não ter algo resolvido em nós, a falta da comunicação fez com que um conflito nascesse de algo... O outro não estava nem sabendo o que estava acontecendo, e eu estava aqui com minhas dores, com as minhas queixas, com os meus problemas, e eu terceirizei algo que a pessoa não tinha nada a ver. Né? Ela fala que gostava de dormir 10 horas da noite e ele ia jogar hóquei no gelo com os amigos. E nesse dia específico, ela falou, não se atrase, que você sabe que eu não gosto de passar das 10, eu vou te esperar. Ele chega 10 e meia da noite. Aquilo já virou um conflito para eles, porque ela queria dormir mais cedo e acabou dormindo mais tarde. Quando foi no outro dia, ele foi trabalhar e eles tinham um código, né? Começasse a discutir no telefone, o outro desligava. E aí ela foi passar o café de calça branca e suéter rosa, a xícara caiu, tinha mais café do que devia na xícara, sujou a roupa, e ela já pensou nele, já ligou esculachando, brigando e tudo mais. Ou seja, se ela acorda e fala com ele, na noite que ele chegou atrasado, ele tem ali um momento de se desculpar,
ela não teria forçado uma caneca mais cheia do que o convencional, até cair, se sujar, ligar para ele, propor uma discussão, simplesmente porque na noite anterior não teve comunicação. Então, o que nós Sim. fazemos como seres humanos? Quando nós não resolvemos algo dentro de nós, nós terceirizamos essa culpa. Nós queremos culpar alguém por aquilo que nós não resolvemos. E as relações hoje são frutos de vários objetos inanimados dentro desse seio familiar. Porque eu tenho que entender o que eu estou fazendo e eu quero que o outro também entenda. Mas tem hora que eu quero obrigar essa pessoa a entender com o meu ponto de vista. E se ela não entende, ela ainda é culpada por não entender o que eu quero que ela entenda. E aí, um detalhe de uma pessoa que é uma referência americana com desenvolvimento, né, humano, como a Brené Brown contar uma experiência empírica que ela viveu, né? Ou seja, ela estava falando daquilo que ela tinha experimentado. Ela falou no momento que ela estava palestrando sobre a comunicação. E aí a gente vê hoje vários casais com desafio e tão feridos, carregando culpas de N situações que aconteceram ao longo da jornada juntos ali, porque não tinham, como você falou muito bem, maturidade para poder resolver uma questão que teria sido resolvida com diálogo, com escuta e com um tempo de fala considerável para poder expressar as ideias. Não é verdade? Sim. E expressar esses pensamentos e sentimentos assim de forma direta e clara é muito importante, porque o que acontece? A gente evita suposições, evita mal-entendidos, evita pensamentos, talvez, que a pessoa possa realmente supor, porque se a gente não fala claramente, a gente não consegue fazer com que o outro entenda a real situação. Sim. E aí eu sempre falo, a gente precisa trabalhar com verdade, lealdade, a gente precisa trabalhar com clareza quando a gente vai se comunicar com o outro. Isso não é só para o relacionamento conjugal, serve para os filhos, serve para a amizade, serve para todas as pessoas, serve na empresa, para a liderança, serve para tudo. Então, quando a gente se expressa com clareza, com verdade, a gente consegue atingir o nosso objetivo de expressar aquilo que a gente quer realmente falar. Sim. E aí a gente precisa ser muito verdadeiro quando está dentro do relacionamento. Porque aí a gente evita suposições. E aí quem está do outro lado, se não entendeu, perguntar, falar assim, é isso que você quis dizer? Eu entendi isso, é isso que você quis dizer? Sim. Porque às vezes a gente entendeu errado. E às vezes o outro entendeu totalmente contrário. Porque é aquele caso da gente estar pensando algo enquanto o outro está falando. Então, é isso que você quis dizer? Deixa eu entender. E aí? Eu penso no alinhamento das expectativas. Intermediar. Eu penso no alinhamento das expectativas, porque se eu aumentar muito, eu vou esperar muito. E se fugir daquilo que eu estou esperando, pelo tanto que eu aumentei, por causa daquilo que eu depositei de expectativa, eu vou sofrer uma decepção grave se não for atendida. Então, o maior erro é o excesso de expectativa. Não que você não vai sentir isso pelo seu cônjuge, ou seu cônjuge por você, mas tudo tem que ser dosado. Porque é como se você estivesse pensando que o Cristiano nunca fosse falhar, que ele fosse errar, ou vice-versa. Porque vocês estão confiando tanto, assim, não vai errar nisso, ele não vai errar nisso, não vai falhar nisso. E aí, é como se diz, a decepção maior é você depositar tanta confiança, aí quando chega na hora do vamos ver, você se decepciona e fala assim, parece que o mundo desaba para os dois. Entende? E é frustrante porque vai dormir de um jeito que talvez nunca dormiu por causa do excesso de expectativa gerada por uma situação que poderia ter sido acordado de forma mais leve. Eu falo porque eu achei que eu nunca fosse ter um problema dentro da minha relação ao ponto de dormir sem conversar. E eu tive uma experiência dessa porque eu achei que meu casamento ia ser perfeito sem essas falhas, sem esses erros. Por ter uma pessoa que está caminhando comigo, que é tranquila, que é serena, que é calma, que é pacata, essa pessoa me decepcionou. E eu tive que engolir essa frustração. E eu passei a olhar para ela com um olhar, tipo assim, não, peraí, ela não é perfeita, não. Eu tenho que começar a enxergar com outro olhar, porque senão vai dar ruim.
E a gente já Aham. chegou a sentar para conversar, que parecia que a gente estava sendo assim, dois amigos que estavam decidindo sobre o início e o fim de uma história, como se aquilo não tivesse feito sentido ao longo de uma vida para nós juntos. Porque a gente passou a ser mais parceiro, mais companheiro dentro de casa, do que cúmplices de uma jornada. E o problema Aham. todo é que a gente acaba acostumando com isso, o tempo passa, você não vê, isso fica flutuando entre conflito, acordos, desacordos, e quando se assusta, você tem um colega dentro de casa, você tem um colega relacionando com você, sabe? E assim, eu falo que por muitas vezes eu passei momentos assim que eu não queria ter passado na minha vida. E como eu falei com ela, quando a gente foi namorar, eu tinha tido umas duas experiências de namorar sério mesmo, porque eu não tinha essa coisa, que eu não queria namorar sério. Porque eu tive Uhum. duas experiências de namorar com meninas que eram muito desafiador para mim. Nenhuma das duas durou mais de 10 meses de relacionamento. E aí, quando a gente foi começar a conversar, eu falei assim: olha, se for para a gente ter briga e ciúme, vão ser só amigos, porque eu tenho pavor desse trem. Eu não quero saber de ciúme e de brigaiada, não. Quando ela dá as crises de ciúme dela, eu lembro dessa conversa que a gente teve lá atrás. E acontece. De vez em quando ela aparecer com uma situação, falar com ela assim: olha, peraí, nós vamos ter problema por causa disso? Isso não. Sabe? Então, assim, porque a gente vai acabando por acostumar com não conversar sobre essas coisas. E Aham. achar também que, tipo assim, o martelo batido não pode ser revogado. Então, é onde você acaba enfrentando mais problemas, porque numa hora como essa, se tem um calor na emoção, você fala coisa que vai machucar simplesmente por causa de um acordo que talvez já não tenha nem validade mais. Sim. Porque eu não significa que porque eu fiz isso lá atrás, hoje eu não posso me incomodar com algo que ela me pediu poder me incomodar. O tempo vai passar, as coisas vão mudar para mim. O tempo vai passar, vai mudar para ela também, né? Uhum. Então, eu falo que assim, quando eu cheguei na conclusão que, tipo assim, peraí, isso faz parte do meu mundo também, eu só não tinha aceitado até agora. É onde que as coisas começam a mudar. É onde você tem que começar a rever tudo, o conceito, a pessoa, a relação, e tudo que você conquistou e construiu com o passar do tempo. Não tem relação perfeita. E se quiser que fique muito bom, se tiver junto, tem que ser os dois. E tem que ser conversando, Uhum. porque senão não tem sucesso. Sim. E assim, uma coisa o Cristiano até colocou aí, né? O versículo que fala que não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Sim, Isso é muito importante, porque a gente não pode deixar com que passe de um dia para o outro sem resolver, às vezes, os problemas. É lógico que existem conflitos, existem situações difíceis dentro dessa comunicação entre o casal ali, entre do diálogo, que talvez você não vai conseguir resolver aquele problema no mesmo dia. Às vezes são problemas difíceis, são situações que você não consegue resolver de um dia para o outro. Mas, como se diz uma senhorinha que era muito minha amiga, ela falava assim: nem que você durma de X, mas vá dormir junto. De X né, de coxinha ali. Mas vá dormir junto. Por quê? No sentido assim, nós precisamos conversar sobre o assunto. Não precisa brigar, não precisa entrar em conflito, não precisa discutir. O conflito vai existir, ele precisa sim existir, porque são dois pontos de vista diferentes, ninguém pensa igual. Só que a forma com que a gente resolve esses conflitos é que vai fazer toda a diferença nessa claro. comunicação eficaz do casal. E estar atento a esse feedback um do outro, que é a resposta, por exemplo, existe algo que a gente fala, que você já deve ter ouvido, que é o feedback oculto, às vezes o feedback negativo, que às vezes é a forma como que um fala do outro, às vezes a forma, a gente sabe como que o outro pensa a nosso respeito. Se você chega em casa e aí os meninos já saem tudo correndo, meu pai chegou, aquele medo, aquela coisa, é porque tem receio, tem medo, tá ali. Então, é respeito ou é medo? Porque, Medo. né, a forma como eles veem. E a mesma coisa da mãe. A mãe é chata, como que eles se referem? Aquelas brincadeirinhas pessoas lá fora. E o casal, mesma coisa.
Como que o marido se refere à esposa, a dona Bruaca, a dona Onça, não sei o quê, acaba falando, não é? Então, muitas das vezes, essa comunicação, até como a gente se refere a respeito da pessoa que está do nosso lado para com o outro, que a gente fala que são os feedbacks ocultos ali, fala muito a respeito da forma que a gente pensa a respeito daquela pessoa. Com certeza. E até sobre isso a gente precisa também tomar cuidado, porque a gente precisa preservar quem está do nosso lado. E isso faz parte também dessa comunicação. Cuidar, preservar o nosso lar, preservar ali dentro da nossa casa, para que isso possa ser trabalhado também, para sarar essas feridas que ficaram para trás e fazer com que essa comunicação comece a ser bem trabalhada a partir de agora, para gerar um diálogo saudável. Começa através das palavras, palavras positivas, palavras carinhosas, uma forma saudável de se expressar um para com o outro. Se não consegue conversar sem brigar, então estabelecer limites. Como que se estabelece esses limites? Vamos sentar para conversar? Vamos estabelecer o momento da conversa? Esperar o outro se acalmar? Conversar no momento certo? Se o outro está nervoso, eu vou querer conversar naquela hora, vai gerar briga. Pode gerar até coisas piores. Com certeza. E a gente precisa evitar uma comunicação, aliás, evitar não, favorecer uma comunicação não violenta, né? Palavras, não ter essas palavras pejorativas, não ter, talvez, agressividade, negatividade nas palavras, isso tudo a gente vai mudando ao longo do tempo. Ah, como que eu vou fazer isso, Érica? A mudança começa na gente. Claro. Se está me desagradando no outro, eu começo a mudar em mim. Se eu começo a mudar a minha atitude, por menor que seja, o outro começa a visualizar essa mudança. Ele vê que tem algo diferente em mim, ele percebe. Eu sempre falo isso, eu falo assim, já viu aquele povo na praça? Que tá todo mundo, geralmente eles fazem isso em pegadinha. Para e fica olhando para o céu. Olhando alguma coisa. Aí vem outra pessoa, o que ele está olhando? E de repente junta, fica aquele bololô de gente olhando para o céu e não está vendo nada. É uma pegadinha. Mas o quê? Porque muitas das vezes, aquele foco, quando ele está em alguma coisa, aquela pessoa que está do nosso lado, ela também vai olhar para o mesmo foco. Sim. E se você muda o foco, a pessoa vai olhar para aquele foco que você está olhando. Então, quando a gente começa a mudar, mesmo que a atitude é pequena, daqui a pouco muda tudo. O ambiente muda quando a gente muda. Com certeza. Essa observação que o Cristiano fez, por vezes, eu pensei, como eu te falei. Travou. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Agora sim. Por vezes, eu me vi desafios de, tipo assim, eu não estava confortável com o que estava acontecendo. E eu queria resolver, mas eu discutia muito, assim, o meu ponto de vista. E se ficasse ruim, e como aconteceu pouquíssimas vezes, a gente dormir sem estar assim, com o diálogo alinhado. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei tão mal que eu não tive paz para dormir. Eu acordei no meio da madrugada, com raiva, porque eu não estava errado na situação, e falei assim, olha, vamos deixar isso para lá, porque senão o dia vai amanhecer, a gente vai passar uma noite e nós vamos dar uma brecha cada vez maior se a gente ficar sem conversar. Eu te perdoo, eu vou resolver isso de alguma forma, mas é isso. E pronto. E às vezes que eu precisei fazer isso, eu acordei de madrugada, não é o sol se pôr sobre a ira. Literalmente, se é no fim do dia ou para o dia amanhecendo, não acontecia. Porque a gente conversava, sabe? Porque é importante ter essa comunicação. Porque assim, uma coisa que parece que é um imã é o casal começar a ter problema na comunicação, desconecta e aí começa a ter problemas no bolso. Parece que é um... Sim. E na cama. Acabou a intimidade. Fica dois estranhos no ninho. É um reflexo. Dois estranhos no ninho. Aí,
por mais que fala que tem vontade, que tem desejo, isso não é vivenciado na íntegra. Ficam se evitando, cheio de desejo, desejo aflorado, e por mais que faça as coisas, parece que o dinheiro não dá, parece que não resolve. E sempre, aí, daí a pouco, quando você percebe, está discutindo por causa da dificuldade financeira que estou enfrentando, quando na verdade não tinha. E quando você vai buscar a origem, algo que tinha sido acordado foi ferido, abriu mão, e essa interferência gerou um problema financeiro de algo que tinha sido acordado. Ou seja, inicialmente começou com uma comunicação, teve um alinhamento, algo mudou, trouxe um conflito que reverberou e atingiu outra área tão importante na relação familiar, conjugal, que é na intimidade sexual. E aí acaba que famílias feridas, casais feridos, pessoas feridas, porque não estão bem financeiramente, não estão bem emocionalmente, sexualmente estão péssimos também. E aí começam as portas se abrirem para uma pornografia, para uma masturbação e para outros vícios. E aí, de a pouco, vem o adultério, de a pouco o cenário diabólico perfeito dentro de uma família que às vezes, é a maioria cristã. Por isso que quando o Cristiano mencionou, eu até ia falar uma coisa, ia ter uma fala inicial, que é o seguinte: por isso que é importante nós termos Cristo na nossa relação. Deus fazer parte do nosso casamento. Porque na hora que a coisa começa a pegar, a gente quer correr para tudo e quanto é canto. E todos esses cantos não levam a gente para lugar nenhum. E se nós não tivermos Cristo como nossa base, eu vou falar, eu enfrentei tanto desafio, enfrento desafios, que se não fosse Deus em primeiro lugar, talvez eu já não existia dentro de um cenário familiar hoje. Porque às vezes as minhas convicções fazem pensar que eu estou certo em tomar decisões que vai prejudicar esse até que a morte separe. Esse início, essa conjunção de uma aliança. Porque às vezes nós queremos ser muito solutivos, vamos resolver rápido, não tá bom, é assim e tal, pronto, então vamos ser maduros. Hoje em dia ele é bonito demais da conta, os casais que são amigos, terminou, mas tá bem, nós somos amigos, vamos resolver tudo. E assim, talvez quer ser amigo, quando perdeu a oportunidade de ser amigo junto. Quer ser amigo depois que não existe mais a relação. Sabe? Então, assim, a gente tem que ser freado muitas vezes por causa do nosso ego. Porque ele vai nos fazer pensar ser grande, vai nos levar em altos lugares e ele vai deixar a gente lá. É isso que o ego faz. E essa amizade que a gente tanto anseia, ela precisa existir entre o casal. Porque o casal que se relaciona bem, ele tem que ter esse diálogo, essa comunicação, essa alegria, essa diversão entre eles. Não é só dentro do quarto, não é só na hora de pagar as contas, não é só na hora de cuidar dos filhos, não é só nos afazeres da casa. Essa comunicação, essa brincadeira, esse rir, esse brincar mesmo com um com o outro. Hoje mesmo à tarde aqui, a gente teve um momento livre aqui em casa, a gente estava rindo, brincando aqui e tal, aí o meu menino mais novo chegou, pulou em cima da gente e tal, e veio, brincou também. E aí na hora que a gente vai ver, tem que ser assim também. A gente precisa ter esses momentos onde que você tem essa conexão e que você olha e pensa assim, o meu melhor amigo é o meu esposo. A minha melhor amiga é a minha esposa. A minha confidente tem que ser. Eu tenho que sair e quando eu chegar, e eu tenho que ter o anseio de querer contar o meu dia, contar as coisas engraçadas, aquela piada, aquilo que foi legal, ou então as minhas chateações, as minhas frustrações também, para quem? Para ele, para ela. Tem que ser assim. As pessoas às vezes perguntam assim, mas pessoa que é casado, que é namorado, que é noivo, tem que ter amigo mulher, amigo homem? Você pode até ter amizades, como a gente tem amizade aqui em Cristo, mas não é intimidade, é diferente. Essa amizade de ser íntimo, de ser confidente, é entre o casal, é diferente. Eu acredito, e a gente precisa estabelecer esse relacionamento, dessa comunicação, de ter essa intimidade entre o casal.
que é aquilo que um dia você até falou, fechar a porta ali, e muitas das vezes o casal está batendo papo, está conversando, está falando sobre as coisas, está conversando sobre tudo, ter essa liberdade de falar sobre tudo, de falar sobre a sua vida, sobre a sua história, de um ser esse instrumento de cura na vida do outro, de saber. Conheço casais, Ulisses, que eles não sabem da história um do outro, eles não sabem quanto que o outro ganha, eles Sim, não tem. sabem dos acontecimentos, por exemplo. É lógico que você não, se o outro trabalha fora, não tem como você saber de tudo lá da empresa, de tudo lá do trabalho, porque também às vezes aquilo até é chato. Claro. Tem coisa que, tipo, o trabalho você deixa lá e vem para casa, não traz o trabalho para casa. Mas você não sabe, tem gente que não sabe de nada da vida do outro. E às vezes a mulher fica em casa ali com os filhos e ela tem curiosidade, ela quer saber como foi o dia, como foi a rotina, o que é que o marido fez. E o marido também quer saber do dia, quer perguntar. Por mais que a mulher ficou em casa, às vezes ele pensa assim, ah, ela ficou em casa, não fez nada. O dia dela foi aquilo ali. Não, mas pergunta como foi o dia, o que que ela fez. Por mais que ela vai falar a mesma coisa todo dia, tá, mas e aí? Ouve. Estar atento para ouvir. Com certeza. Precisa de ter essa atenção. A Marcela falou algo interessante. O casamento é uma bênção, Sim. um ajudando o outro. O diálogo é muito importante para a relação do casal. Isso traz saúde para a relação. E Sim. pensando do lado de cá, algo que eu vejo como um déficit, que eu já presenciei em atendimento aqui. Você falou da importância, das vezes, do homem ouvir a mulher quando ela é do lar e ele está saindo para trabalhar. E a mulher tem um estudo científico que prova que ela tem uma necessidade de falar mais palavras mesmo por dia do que o homem. Beleza, vamos nos render a isso, porque não vai mudar, independente de ciência. Mas uma coisa que eu observei, nós homens também sentimos uma necessidade de ser ouvidos. Sim. Nós homens também queremos carinho, queremos atenção, também gostamos de uma mensagem legal, de motivação, gostamos de mensagem picante também, dentro do nosso cenário de intimidade, de liberdade. E às vezes é assim, tem que comprar isso, tem que pagar aquilo, chinelo do menino quebrou, tem que comprar uma roupa. Uhum. A comunicação é só sobre os afazeres e assim, como que você se sente em paz? Poxa, eu não vai perguntar se o cachorro, como é que foi seu dia? Sabe? O homem não é ouvido. Verdade. E eu já vi vários homens se queixando disso. Eu já me queixei disso, inclusive até que eu dei um passo assim, você não tem outra coisa para você falar comigo? Não, é só conta, só tem que pagar. Você me pergunta, e eu, sabe? Chega uma hora que, tipo assim, você precisa, às vezes, ter esse momento. Pode parecer de surto, mas talvez seja o momento do homem ser ouvido também. Porque o que tem hoje de pessoas se justificando na relação, porque é sempre o outro, a justificativa é porque não está fazendo o papel que deveria. Cobra o que o outro não faz, mas não faz o que está cobrando do outro. É isso. Cobra o que o outro não faz e não faz o que está cobrando do outro. E aí vira um problema. O homem quer ter atenção, o homem quer ser ouvido, o homem quer ser acolhido. Você falou muito bem da caixa do nada. O homem tem essa necessidade de, às vezes, parar e ficar pensando em vários nada, assim, olhando por nada mesmo. O que foi? Nada. Por quê? Porque não é nada mesmo, mas você quer fazer isso aqui. Às vezes, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de chegar e deitar. Na minha sala é um porcelanato. Aqui na minha casa tem porcelanato em todos os espaços. E é frio. E eu assim, independente da temperatura, eu tenho um problema com água quente mesmo. Não tomo banho com água quente. Não gosto de jeito nenhum. Pode estar a temperatura que for. A gente não toma banho junto aqui em casa porque ela gosta de água quente e eu gosto de água fria. Nós não tomamos banho junto. Para poder tomar banho tem que desligar e mudar a chave porque não tem compatibilidade. Então, às vezes eu chego, eu sinto muito calor. Então eu chego, tiro a roupa e gosto de deitar e ficar ali deitado no piso da sala, sentindo aquele momento ali assim, ó, sentindo a minha energia ali assim, aquela coisa. Eu gosto disso. Aquilo me faz bem. Quer comer alguma coisa? Não. Quer beber alguma coisa? Não. Eu só quero ficar ali. Entende? Então, isso é importante para mim. E a gente foi adaptando. E é um costume que, para mim, tem valor. E, às vezes, eu gosto de fazer assim. E, às vezes, o que acontece? Os meus filhos vão para lá, deitam do mesmo jeito, e a gente fica conversando ali.
Porque aquele momento ali, eu fico em paz, eu fico bem. Então, isso Aham, demorou para poder ser entendido. Mas hoje é uma coisa sim. que é natural. Eu gosto de ter esse meu momento aí. E às vezes eu gosto de pegar, tipo assim, o pouco tempo que eu pego e me dedico a ficar assim, me perdendo, eu gosto de me perder com coisas que é diferente. É um estudo diferente, sobre uma linguagem diferente, sobre um aspecto diferente, sobre um transtorno diferente, mas é o meu momento de ver aquilo ali. Por isso que às vezes ela fala assim, nossa, não sei como é que você sabe, você conversa, você sabe tudo. Não é que eu sei tudo, eu sou curioso de coisas diferentes. E às vezes a minha ociosidade é o ócio produtivo. Eu gosto do ócio produtivo. Então eu produzo muito quando estou no ócio. Eu gosto dessa produção no ócio. Então isso tem que ser avaliado. Então a mulher tem que entender a linguagem do marido e não só cobrar que, tipo assim, sempre é ela. Ela que tem que ser ouvida, ela que tem que ser acolhida, ela que é, tem que fazer as coisas, tem que ser percebida. O homem também precisa Uhum. disso. Viu, minhas queridas? É com amor e carinho, beleza? Mas nós homens sentimos a necessidade dessa atenção, desse acolhimento e por aí vai. Estou vendo os comentários, estão pegando aqui, né? Ah, rapaz, parece que aqui em casa também na hora do banho. Aqui também água fria e quente. Sim, todos nós vamos para lá. A caixa e adeus caixa do nada. Eu tô na minha caixa do nada e eles vão para lá e me tiram da minha caixa do nada. É desse jeito Aqui que em casa acontece. também ele tenta mania de deitar no chão. Tem vezes que a gente vai procurar, cadê? Então, assim, gente, cadê esse homem? A hora que vai ver, tá no chão deitado no cantinho aqui. Na hora que vai ver, tá no chão deitado. É também a mesma coisa, porcelanato, aí vai ver. No calor, então, deita todo mundo no E chão. às vezes, eu tô vendo você falar isso daí, às vezes me procuram dentro de casa, nem dentro de casa eu tô. Porque eu sei que vai montar em mim, eu vou lá para minha varanda e deito no chão lá na frente. Meu cachorro vai para lá, a gente fica lá. Aí, cadê o Exatamente. Adriano? Cadê? Vão me procurar? Eu tô lá na frente deitado. Porque eu gosto de ter esse momento, sabe? Sim. E é muito bom, traz uma paz e fica a dica. Mas você falou uma coisa muito importante, ó. Isso serve para nós, mulheres. É lógico que tem mulheres que são diferentes, e tem homens que são Uhum. diferentes, depende muito do temperamento. É, eu custei para entender. Aqui em casa, eu demorei tempo para entender, até por causa do meu temperamento, da minha personalidade, a forma que eu fui criada, as minhas carências também, eu demorei para entender. Mas, assim, respeitar ele. Eu até anotei isso aqui, que eu achei que seria interessante falar, e acabou que você entrou nesse assunto. É, respeitar esse tempo, esse espaço, essa necessidade um do outro, saber entender o momento do tempo juntos e essa necessidade, que eu até falei uns dias atrás, dessa solitude que a pessoa às vezes precisa. Porque a gente precisa se conectar com a gente mesmo. A Claro. gente precisa se conhecer, a gente precisa do nosso tempo a sós com Deus, a gente precisa não só disso, mas desse tempo da gente se conectar, se entender, saber quem somos. Eu brinco, eu falo que é quem eu sou, pão covô, dom cotô, quem eu sou, eu brinco assim, sabe? Mas é. Então, todos nós precisamos disso. E às vezes essa dependência um do outro é tão grande que a gente não sabe respeitar essa necessidade Exatamente. que a gente tem, porque a gente fica ausente às vezes o dia todo e tal, e essa saudade, essa necessidade que a gente tem do outro é tão grande que a gente não consegue. Eu demorei para amadurecer isso, para entender, para aprender, para respeitar esse tempo, né, de entender, de é lógico que tem coisas que eu quero fazer junto, mas hoje eu já entendo que tem coisas que eu posso fazer separado, que eu posso ter o meu tempo, Uhum. que é coisa que antes eu não entendia. E aí, essa transparência, né, essa verdade, você falar que você tem essa necessidade, você expressar que você quer estar esse tempo a sós, isso não agride o Não. outro, não, né? Você saber dizer. E tem que saber também usar as palavras corretas, porque tem gente que fala com agressividade, eu quero ficar sozinho, não sei o quê. Então, também não é assim. E aí isso ajuda na solução dos conflitos, porque aí você consegue pensar, colocar seus pensamentos em ordem,
consegue se reconectar consigo mesmo e com Deus também, se ajustar. Claro. E daí a pouco tá tudo bem. Porque também tem que saber conciliar esse tempo. Verdade. Porque imagina, a pessoa passa o dia inteiro fora. Aí na hora que chega, quer ficar na caixinha do nada, aí vai ficar na caixinha do nada, fica lá 2 horas. E essas 2 horas, na hora que ele vai ver, ele já ficou mais 2 horas no celular. E aí os filhos estão ali sedentos da presença do pai, da mãe, quer brincar, não sei o que, na hora que vê o dia já acabou. Então, isso tudo tem que ser colocado em pauta, porque a gente precisa também administrar esse tempo também. Com né? certeza, com certeza. Aí a Priscila falou que você vai lá deitar no chão e vai todo mundo junto, adeus a caixinha do nada. Adeus, minha caixinha do nada, exatamente. Aqui também é assim, vai todo mundo junto, montua todo Tô mundo. Vendo falar aqui, ó, meu marido não aceita meus momentos de solitude, amo um momento de solitude, principalmente por ser colérica. Meu marido não vai ficar sozinho. Eu amo, gente, quando estou sozinha e eles estranham, perguntam se estou bem. Eu tô vendo muita gente que tem gosto em comum, porque aconteceu, não foram poucas, não foram muitas vezes, dela pegar e ir com os meninos para casa dos parentes dela e eu ficar em casa sozinho. E eu fico um nojo. Nossa, mas eu fico bem. Não que eu não gosto da companhia deles, claro, não é isso. Mas quando chega esse momento, vou para casa da minha avó, vou para casa da minha tia, vou fazer isso, vou ir com os meninos. Não vai não, não vai nada, vai com Deus, vai, aproveita mesmo e pronto. E eu fico bem horas. Se vai dormir, dorme com Deus. Eu gosto disso, porque chega uma hora que assim, é um momento, né, que tipo assim, literalmente eu não tenho ninguém aqui nesse cenário e eu posso ter, de fato, um momento de conexão diferente do que eu estou acostumado a fazer nos meus devocionais. Um momento de reflexão por algo que eu fiz que não foi legal. Já aconteceu de eu ressignificar várias coisas que eu estava fazendo, porque eu tive esses momentos e eu poderia pensar, nossa, eu estou errando nisso. E é difícil você ter a mesma percepção quando você tem a abordagem das pessoas. Olha, vamos almoçar, você quer comer isso, quer fazer aquilo, vamos fazer tal coisa. Não é a mesma coisa. E aí eu vejo muito valor na solitude, que é diferente de solidão. A solitude é importante tanto para o homem quanto para a mulher. Isso é importante, que isso traz maturidade, isso traz resiliência para as pessoas. Né? E isso vai refletir em como os dois vão seguir na relação. Sim. A Marcela colocou aí assim, que ela não gosta de ficar sozinha, ela gosta da casa cheia, de barulho e tal. O que acontece, Marcela? Eu também sou assim. Depende muito do temperamento da pessoa. E como que você foi criado, qual foi a sua criação. E a personalidade nossa vai sendo moldada de acordo com a nossa criação. Eu também fui criado assim. E pela minha personalidade ser assim, eu sou mais expansiva, eu tenho mais necessidade de presença de pessoas, eu gosto disso, eu gosto de estar sempre junto. Eu cresci um pouco mais também com essa dificuldade de ficar sozinha. Eu também não gosto de ficar sozinha. Você falar, olha, eu conheço pessoas que eles vão ao cinema sozinhos. Compram o ingresso e vai assistir filme. E tá tudo bem, porque eles gostam e se sentem bem. Você acha que eu vou fazer isso? Não, eu quero ir ao cinema com uma amiga, com minha irmã, com meus filhos, com meu marido. Se eu tiver que ir, eu acho que eu até vou hoje. Mas, tipo, eu não tenho essa necessidade. Mas tem gente que gosta, que se sente bem, que viaja sozinho. Acha bacana viajar sozinho. Igual, por exemplo, o meu esposo, o jeito dele de ser. Se ele tiver que viajar sozinho para outra cidade, para outro país, o jeito dele de ser, ele vai de boa. Agora, tipo, se eu tiver que viajar, eu falo assim, sozinho mesmo, né? Você chegar aí, não tem esse interesse, porque eu gosto de família, eu gosto de ambiente, você tá junto com pessoas. Então, isso vai muito da personalidade, do temperamento da pessoa. Então, a gente vai aprendendo ao longo dos anos a respeitar. Eu tenho aqui em casa 2 filhos, eles têm temperamentos e personalidades diferentes. Um
se comporta de um jeito, o outro se comporta do outro jeito, totalmente diferente a linguagem dos dois. De amar, de ser amado, de demonstrar amor, de se expressar, e a forma também do diálogo um do outro é totalmente diferente. Então, até nisso eu também tenho que aprender, e são dois homens. Então, eu tenho que saber como que eu converso com um, como que eu converso com o outro. E é assim Exatamente. também. Às vezes um fala comigo de um jeito, eu até me espanto, eu falo assim, opa, mas aí depois eu falo assim, não, mas é o temperamento dele, é o jeito que ele conversa, que ele se expressa, mas aí a gente vai moldando e tal. É E aí desse a gente jeito. vai aprendendo, assim, a lidar com isso ao longo dos dias. Hoje eu aprendi. Antigamente eu tinha muita dificuldade. Hoje não, hoje eu Lida já com mais lido bem facilidade. melhor, com mais facilidade. E a psicanálise também me ajudou muito com Ah, isso, com né, claro. certeza. Eu posso falar de experiência porque, assim, eu com 16 anos de idade, eu estava no trecho. Eu ia para o Rio de Janeiro, ficava meses sem ir na casa dos meus pais. Às vezes era só, era cartão, né? Pegava, ligava no orelhão, tá tudo bem, tô comendo bem e tal. Mandava um dinheiro e ficava lá. Depois dava um tempo, eu vinha, ficava uns dias, viajava de novo. Com 16 anos eu desliguei, assim, eu desprendi muito cedo da minha família. Uhum. Depois eu acostumei a fazer viagens, fui atingindo a idade adulta. Depois eu peguei e dei um passo mais longo, fui para Portugal, fiquei 3 anos. Então, tipo assim, fui me adaptando e acostumando com aquela coisa. Aí eu cheguei, passou 3 meses, eu viajei para o Rio de Janeiro de novo, fui ficar lá uns 3 meses. E quando eu cheguei, a gente já estava, a gente tinha reconectado, né? Porque a gente começou a namorar, 45 dias depois eu viajei. Fiquei o tempo que fiquei, voltei e a gente deu seguimento. Namorava por Orkut, MSN, escrevia carta, enfim, era assim que era o nosso relacionamento. Ela falou comigo assim: Uhum. você ficou esse tempo todo no exterior, voltou, chegou, viajou, como é que vai ser? Se for pra gente ficar desse jeito, não vai ter casamento, não, que eu não vou querer que você fique viajando para lá e para cá, não. Foi aonde eu parei de viajar. Eu voltei a viajar de novo quando eu fui trabalhar para uma empresa de evento. Eu já tinha passado por uma experiência de uma empresa daqui de Belo Horizonte. E aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa aqui em 2019 e eu viajava muito. Eu ficava uma vez, 2 vezes, 2 dias, quer dizer, por semana, às vezes em casa. Às vezes eu ficava 15, 18, 20 dias, os meninos crescendo e eu viajando com o evento. O que mudou todo esse cenário foi a pandemia, que acabou com tudo. Porque eu não sei que eu gosto muito dessa questão. Porque ao mesmo tempo que eu gosto da solitude, se eu tiver no evento 30, 40, 50 mil pessoas, eu tenho uma energia de sobra. Eu gosto disso, de música, de show, dessas coisas, tudo assim. Então, era um desafio para mim muito grande ter que flutuar nesses dois universos aí, sabe? E para ela Uhum. chegou um ponto que ela teve que puxar a rédea e falar assim, ó, como é que vai ser? E hoje a gente vive o melhor disso, porque assim, para ela menos pessoa, menos barulho, ok. Para mim mais pessoa, mais barulho, ok. A gente se respeita. Se eu saio e vou para o evento, não liga, não me cobra, não me pede para me prestar conta de nada, não fica me ligando para saber se eu estou com mulher, se eu não estou, se tem mulher no meio, não tem. Não tem, sabe? Graças a Deus tem. Por quê? Ela me conheceu e ela já sabia que esse era o meu perfil. Então a gente foi ajustando, conversando o que a gente poderia Uhum. melhorar para poder não virar um problema, sabe? E graças a Deus nunca tive problema dessa natureza. Então, mais uma vez, estou contando uma experiência que valeu a pena ter conversado para poder resolver. Se eu tenho a liberdade que eu tenho Sim. hoje, saio, participo de encontros com mulheres, sempre estou conectado com mulheres, eu não tenho nenhuma investigação no telefone, nas minhas redes sociais, porque ela vai encontrar o quê? Isso foi construído, entende? Então, Uhum. assim, até para isso se faz necessário você saber até que ponto você pode confiar no seu parceiro. E eu virei para ela, falei com Sim. ela uma última coisa, foi assim: se eu te falar que eu fiz uma coisa, eu fiz. Se eu falar que eu não fiz, não fiz. Ponto. Acabou. Uhum. Resolvemos a partir daí. Então, assim, deu certo para nós. Está dando certo. E se está dando certo, como se diz, time que está ganhando não se mexe. É. E essa verdade, essa lealdade é o que conquista a confiança. Porque para
haver essa confiança, esse respeito, essa segurança da parte do outro, precisa ter essas duas partes, um sendo verdadeiro, sendo sincero. E isso só existe através desse diálogo. Tem que ter essa comunicação Sim. assim, do outro poder confiar, de ter a credibilidade. E isso é conquistado ao longo do tempo. De você saber o que o outro está falando. Mesmo que os outros falem ao contrário, você vai falar assim, não, eu acredito no que ele está falando, então deixa eu ver com ele, deixa eu ver com ela. Exatamente. E tem que ser assim. Tem que Exatamente. confiar naquilo que o outro está falando, mas tem que ter verdade. Tem que ter essa consistência na fala do outro. Você precisa. Isso é conquistado ao longo dos anos, não tem jeito. É o tempo que vai dizer isso, sim, o tempo fala por você, não tem jeito. Você está finalizando com algo muito rico, chamado tempo. Verdade. Tem uma música que eu gosto muito, do Vitor e Léo, que fala assim, ó, a letra fala assim, ó, eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, demorei tempo para entender que apenas o tempo nos ensina a viver. A música fala sobre isso, sobre temporalidade. E fala que por mais que tivéssemos coisas para poder falar, a música começa falando assim, ó, há momentos inevitáveis que o coração da gente pede respostas. É uma poesia muito bonita que o Vitor Chaves, ele é um poeta, teve os problemas que teve, agrediu mulher e tal, a dupla acabou e regressou novamente, mas eles têm muita verdade, porque são muito poéticos, e tem muitas letras deles que falam dão uma lição de como as relações poderiam ser. E nessa, ela fala de algo importante. Só o tempo apenas é que nos ensina a viver. Então, eu não viveria nada do que eu vivo hoje com a cabeça que eu tinha quando eu comecei meu relacionamento. E não tinha como eu começar meu relacionamento com a cabeça que eu tenho hoje. E é assim para você e para os demais que estão aqui nos acompanhando. Não dá para a gente querer que seja perfeito aquilo que tem que começar. Vai ter que ser imperfeito em algum momento para poder ser ajustado. Né? Sim. Com isso, quero te agradecer por mais um convite, por mais esse tempo, por esse momento, né? E na próxima semana vamos seguir, temos 3 tópicos muito interessantes para nós falarmos ao longo desse mês, que vai entrar amanhã, que nós possamos fazer um excelente mês de novembro também, né? De cuidados, né? Homens aí, o cuidado com a saúde, né? Que tem a questão do câncer de próstata, então nós temos que tomar vários cuidados. A companheira está acompanhando a gente, né? Homens com clareza na comunicação, pode falar que tem alguma coisa errada e que precisa da ajuda, pedir que a companheira ajude nesse processo aí. Mas eu acredito que, ainda assim, todo esse sucesso na relação vai depender de uma boa comunicação. Verdade. Então é isso. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora. A Érica nós temos mantido aí, né, com o consentimento lá do Cristiano, da minha esposa aqui, estamos fazendo essas lives com frequência, porque nós temos recebido muito feedback, né, Érica? Muito bom, do quanto que essas lives têm sido importantes, têm abençoado famílias, casais, e enquanto depender de mim e dela, eu acredito nós vamos estar aqui entregando conteúdo de coração aberto, desejoso de fazer o melhor, e qualquer dúvida que vocês tiverem, ela sempre publica, e eu vou até colocar o link do YouTube dela aqui, gente, tem muito conteúdo lá, vocês acompanhem o YouTube dela também, e assim, voltem todas as semanas, porque toda semana nós vamos estar produzindo conteúdos aqui, e vocês são nossos convidados desde já, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Beijo, Priscila. Boa recuperação para você, viu, querida? Vou tirar um print aqui, Érica. Aí, ó. E é isso. Muito obrigado, boa noite, até breve.
Você, Até. Cristiano, sua família, bom descanso. E a todos Obrigada. vocês, obrigado mais uma vez Para pela você companhia. também. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau.